Bom dia a todos. Obrigado, Naline, pelo convite. Agradeço aí, em nome do Ministério Público Federal, o convite da CEFIM para estar falando um pouco mais sobre essa ferramenta. Uma ferramenta que tem revolucionado a parte de análise financeira e análise bancária. A questão de que todos aqueles que precisam, de alguma forma, analisar informação financeira ou informação bancária, o Simba atende. Então, ele atende um universo de atores e operadores do direito, fisco, um universo imenso aí no Brasil. E eu vou falar aqui um pouco adiante, como que a gente implementou a ferramenta, um pouco do histórico dela. Na parte da tarde, eu vou entrar em maiores detalhes, tá? De como operar, como que o fiscal solicita uma transferência de sigilo bancário, o que ele pede, como ele pede, quando ele requisita, na verdade, né? Então, aqui eu vou misturar um pouco os termos. A gente utiliza no Ministério Público muito o termo investigado e não o contribuinte, né? A gente utiliza quebra de sigilo bancário e aqui a gente vai ter que adaptar para transferência de sigilo bancário, mas o Simba atende, para vocês verem aí o universo dele, né? Ele atende também o interesse aí do fisco, o interesse nas suas auditorias e fiscalizações tributárias. Então, o que é o Simba? Qual a relevância do Simba para o fisco? Como eu falei, o Simba atende todos aqueles operadores que, de alguma forma, precisam adentrar nas movimentações bancárias e financeiras de uma certa pessoa. No âmbito da persecução penal, a gente depende de ordem judicial. Então, a gente só consegue afastamento de sigilo bancário mediante autorização judicial. No âmbito do fisco, vocês têm a prerrogativa para tirar a decisão do Supremo, aqueles fiscos que já regulamentaram o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, a lei que trata o sigilo bancário. Aqueles fiscos já podem requisitar diretamente as instituições financeiras e também ter acesso às informações do Banco Central. Alguém aqui já ouviu falar de Simba? Alguém aqui utiliza as informações bancárias nos seus procedimentos fiscais? Não, tá? É mais o público mesmo de TI, né? Público de... Tá. Tá. Para a gente instalar o Simba, lá em 2007, no MPF, foi uma dificuldade, tivemos que comprar uma briga muito grande. Uma briga contra o sistema financeiro, uma briga contra até o Poder Judiciário e o próprio Banco Central. Porque na época, lá em 2005, quando a gente instalou o Simba no MPF, não havia uma padronização de informações bancárias no Brasil. Cada órgão, cada banco entregava informação de uma certa maneira. Essa ausência de padronização prejudicava todas as investigações no país naquela época. Os bancos mesmo resistiam, porque eles alegavam que, enquanto não houvesse uma padronização, eles não investiriam em atendimento às ordens de afastamento de sigilo bancário. A gente só conseguia sucesso no MPF, infelizmente, é duro falar isso, mas infelizmente a gente só conseguia sucesso nos casos que tramitavam perante o Supremo ou o STJ, onde a ordem tinha um pouquinho mais de força. Mas no MPF, ali na primeira instância, né, e também na segunda instância, a gente tinha dificuldade em avançar nas nossas investigações. E qual a relevância do Simba para o fisco? Total, né? A partir dos procedimentos instaurados que vocês fazem as suas fiscalizações, o fisco, vocês podem agora confrontar essas informações recebidas, esses dados recebidos do contribuinte, com a informação financeira e com a informação bancária, por meio da utilização do Simba. Eu consigo operar o sigilo bancário sem uma ferramenta? Não consegue. Não tem como, né? Eu já trabalhei com sigilo bancário sem sistema. Sem sistema, diga-se de passagem, de sigilo bancário. Mas eu trabalhava com Access, com Excel, com o que tinha ao meu alcance ali, né? Então, eram muitas fórmulas, muitas consultas, né? Muitos selects, né, que a gente fala, no Access e no Excel, lá em 2005 e 2006. Só ficava inviável. Dava para fazer o trabalho quando a gente falava assim, de um caso, 2 casos, 3 casos. Só que quando você fala em 200 casos, 500 casos, 1000 casos, aí já fica difícil você fazer essa operação manual de forma individual para cada caso. Esse manuseio
dos dados bancários. Então, ao longo da minha fala, e principalmente na parte da tarde, vai ficar muito clara essa questão da relevância da ferramenta para o sigilo bancário, para o manuseio do sigilo bancário, da transferência do sigilo bancário. Tem também o contágio, né, da Receita, uma ferramenta excelente para estar tratando esses dados padronizados, dados estruturados. Mais adiante eu vou falar do layout, tá, utilizado nos dados bancários. Saiu um pouco desconfigurado aí. Essa apresentação estava em PDF, aí converteu para PowerPoint e ela desconfigurou. Mas aqui é uma lista dos órgãos conveniados com a MPF que já tem o SIMBA instalado, já roda em produção. Então, a gente tem aproximadamente mais de 120 órgãos que estão com SIMBA em produção, órgãos públicos, tá? O MPF só cede o SIMBA para órgãos públicos. E desses 120 órgãos, alguns são Secretaria de Fazenda, né? Quais são aí os... Eu até destaquei aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Só a título de estatística. Quais são os principais órgãos que utilizam o SIMBA, os maiores usuários? Alguém pode dar um chute aqui na plateia? Qual é o órgão que é o maior usuário do SIMBA? Polícia Federal, Ministério Público Federal? Não. Tribunal Superior do Trabalho. Justiça Trabalhista. Onde que é o... Então o SIMBA é utilizado pelo Poder Judiciário? Sim, também. Por que que é tão utilizado na Justiça do Trabalho? Por conta das execuções trabalhistas, né? Vem aquela questão. Normalmente o empregado ganha a causa do empregador, mas na hora de cumprir sentença ou executar, cadê o patrimônio? Cadê o dinheiro? Não se localiza bens em nome do devedor trabalhista. A mesma coisa em causa civil, né? Para devedor de alimentos, que ostenta, por um lado, uma vida financeira rica, mas na hora de tentar pagar uma ação de alimentos, ele não cumpre a sentença e não paga. Então, o SIMBA vai muito nessa questão da pesquisa patrimonial. Tá? Para vocês terem uma ideia, o TST instalou o SIMBA em 2015 e hoje ele se encontra com 21 mil casos abertos no SIMBA. Cada caso é uma espécie de procedimento ou processo. Tá? Então, o maior usuário do SIMBA hoje é a Justiça do Trabalho. Tá? 21 mil casos. O segundo maior órgão como usuário do SIMBA é a Polícia Federal. Hoje ela tem aproximadamente 13 mil casos. E o terceiro é o MPF. O Ministério Público Federal com 6.600 casos. Quer dizer, a Justiça do Trabalho tem um triplo de casos de investigações de quebra de sigilo bancário do que o MPF. Né? E aqui uma amostragem. Aqui não estão todos os órgãos que utilizam o SIMBA, mas uma pequena amostra. E aqui vocês podem notar que a maioria dos órgãos são órgãos de persecução criminal. Porque quando o SIMBA foi lançado, ele foi lançado com esse viés de persecução patrimonial. Combater crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas, por aí vai. Mas depois viu-se que ele atende a um universo muito grande de necessidades. E aqui entra a Secretaria de Fazenda. Então, vocês podem ver que tem algumas. Hoje, no SIMBA, temos 11 Secretarias de Fazenda de Estado que tem um SIMBA já instalado e operacional. 11. Temos aí 5 a 6 Secretarias de Fazenda já finalizando a instalação, a implementação, e mais umas 10 ou 8 na fila do convênio para poder utilizar a ferramenta. Quando um órgão celebra convênio com a MPF para a utilização do SIMBA, ele passa por 3 fases para a gente poder disponibilizar a ferramenta. Primeira fase, celebração do convênio. Segunda fase, instalação e configuração da ferramenta no ambiente de teste, em ambiente de desenvolvimento e depois no ambiente de produção. E a terceira fase é o treinamento, é a fase que me cabe, onde eu passo 5 horas com o órgão fazendo uma demonstração, uma apresentação, uma navegação da ferramenta para o órgão que está recebendo o SIMBA. E os municípios? Como é que ficam nessa história? Aqui não tem ainda nenhum município aqui na lista de órgãos que utilizam o SIMBA. Então vamos providenciar, não é verdade? A ferramenta é muito boa e tem que realmente espalhar. Quando eu fiz uma apresentação na CEFIM ano passado, em Santo André, depois começou a ter mais procura, né?
com a divulgação, tem mais procura de municípios interessados em adquirir a ferramenta, os físicos dos municípios. E aí tem aumentado gradativamente essa procura. Temos mais aí de 200 municípios na fila querendo receber o Simba. Tá? Já recebemos ofícios com a manifestação de interesse de mais de 200 municípios no Brasil. Imagina a gente fazer essa conta pensando aí em 5.000 municípios. Não tem como, né? O MPF dá esse suporte, dá essa instalação para cada município de forma individual. Então, o que a gente pensou? Para não deixar o município sem a ferramenta e também para não sobrecarregar a nossa demanda lá de suporte, principalmente de TI. Quem mais trabalha nesse convênio é a parte de TI, né? Que tem que configurar, instalar todos os ambientes, tanto de teste, homologação, como de produção. Isso não é fácil, porque você causa uma, digamos, uma grande mexida no ambiente, na cultura, na infraestrutura do órgão que está recebendo a ferramenta, tá? Principalmente por envolver a questão sensível e delicada, que é a parte do sigilo bancário. Então, o que a gente pensou? Bom, a gente não consegue atender individualmente. Individualmente, a gente está atendendo os municípios que são capitais. Então, São Paulo, a capital de São Paulo, tá recebendo aí o Augusto, né, que é o fiscal lá responsável pela implantação do Simba na Secretaria de Fazenda do município de São Paulo, já está na segunda fase, que é a instalação e configuração do ambiente do Simba, lá no fisco, aqui, né, no fisco da capital paulista. Então, capitais, a gente vai até conseguir instalar individualmente. Todas as capitais, todos os fios das capitais. Agora, os municípios, outros municípios, não, a gente não daria conta. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos tentar fazer convênios com associações, federações ou confederações? É possível? Sim, é possível. Da parte do MPF, é só uma questão mesmo de limitação, tá? Para ficar dando suporte individualmente. E também um pouco de receio ou sensibilidade da parte da assinatura de convênio com prefeitos para o PGR, para o Procurador-Geral da República, que é ele quem assina o convênio, tá? Do MPF. Então, a gente pensou nessa saída, vamos fazer com associações. E, para nossa alegria, a CEFIM nos procurou, manifestando esse interesse. E, desde então, a linha aí tem participado de algumas conversas, de algumas rodadas de reuniões, para a gente ver essa viabilidade de implementação desse convênio via a CEFIM. É claro que isso vai demandar um grande aprendizado do MPF, como da CEFIM, para ver como que a gente consegue desenvolver essa instalação na CEFIM. Porque se você parar para pensar, quando a gente utiliza o Simba no órgão, o órgão trata com investigação ou com fiscalização. A CEFIM, ela não faz essas fiscalizações, né, esses procedimentos. Ela seria apenas uma espécie de convênio guarda-chuva, onde, por termo de adesão, o município procuraria a CEFIM para aderir a esse convênio para consumir essa ferramenta. Quando eu falo consumir essa ferramenta, poder operar essa ferramenta. Tanto abrindo casos, solicitando, requisitando a transferência de sigilo bancário aos bancos, como manuseando e analisando o sigilo bancário. Aí, para isso, realmente, eu até me vejo perdendo muito tempo pensando como a gente vai implementar isso de uma forma segura, de uma forma que fique viável, tanto para a CEFIM como para todos os municípios aí que fazem parte dessa associação. Então, acho que hoje, né, a gente vai conversar bastante sobre isso. Tá? A gente tem que várias ressalvas a fazer, a falar. A gente precisa ter um alinhamento de expectativas, porque a gente precisa que essa instalação, esse acesso se dê da melhor maneira possível, né? Então, quando eu falo de acesso, eu estou falando de acesso à informação sigilosa. E vocês já tratam com sigilo fiscal, vocês sabem a sensibilidade dessa informação sigilosa, né? Então, esse acesso. Quem vai acessar o Simba? Quem vai ficar responsável pelo suporte dos casos da CEFIM? Quando eu falo casos da CEFIM, não são fiscalizações da CEFIM, mas casos do Simba da CEFIM. Quem vai ficar responsável pelo suporte aos usuários? Quem são os usuários?
Quem precisa de suporte do Simba? Somente bancos, instituições financeiras. São as que mais demandam por suporte. Tá? E instituições financeiras, vamos falar de gênero, né? Instituições financeiras, a gente tem um universo muito grande hoje no nosso sistema financeiro nacional. Não é verdade? Antigamente a gente tinha mais, era bancos, né? Hoje em dia, fintechs, instituições de pagamento, né? Daqui a pouco, entrando aí as corretoras de ativos virtuais, né? As exchange vão entrar também no sistema financeiro, tá? E aí tem essa necessidade, essa atribuição de suporte a esses usuários, a esses operadores, né? Que de alguma maneira são envolvidos na transferência do sigilo bancário. Bancos, Banco Central. O Banco Central também atua? Também atua. Alguém aqui já ouviu falar em CCS do Bacen? Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional? Lá é o ponto de partida, né? É por lá que você sabe onde o Álvaro tem relacionamento bancário em determinado período. Você sabe quais bancos, você sabe quais são as contas, você sabe quais são os procuradores das contas, né? Até quem é representante, procurador ou responsável legal por uma conta, aparece no CCS, nesse cadastro de cliente do Sistema Financeiro Nacional. Então é importante conhecer esse CCS. A gente acaba dando suporte também para o Banco Central, porque o Banco Central também transmite informação ao Simba. Que informação? Esse CCS, esse cadastro aí de contas no Brasil. A gente também presta suporte ao Poder Judiciário, por meio das ordens judiciais de afastamento de sigilo bancário, SISBAJUD, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Também prestamos suporte aos órgãos, né? Aos órgãos conveniados. Então, quando o órgão tiver com alguma dúvida, com alguma demanda que não consiga seguir adiante, ele nos procura para a gente tentar ajudar de alguma forma. Sem envolver o caso concreto, tá? Só estou falando mesmo do operacional. Tá? Então, essas questões a gente precisa debater antes de instalar o Simba. Quem vai ficar responsável pelo suporte? Quem vai ficar responsável pelo tratamento das informações? À primeira vista, eu vejo o seguinte: cada município é responsável pelos seus casos. Óbvio, né? O município não acessa a informação de outro município. Então, cada município ficaria responsável pelo tratamento e pela análise do sigilo bancário. Que tratamento é esse? Existe uma coisa no Simba que a gente chama de quarentena. O que é quarentena? 40 dias? Não. Quarentena ocorre quando uma instituição financeira transmite a informação, o dado bancário ao Simba, para um caso específico. E essa informação tem que passar por uma checagem de inconsistências. É como se a gente enviasse a nossa declaração de imposto de renda para a Receita Federal e por lá alguém fizesse uma análise ali para ver se a gente cai ou não na malha fina, tá? Então isso também tem no Simba. Essa checagem de inconsistências. Porque, pasmem, os bancos enviam inconsistências. E no nosso caso é pior ainda. Num processo judicial, uma inconsistência, uma informação inverídica, ela anula totalmente uma investigação, um inquérito ou um processo. Tá? Então você vê a sensibilidade que a gente tem com o tratamento do dado. A gente não pode deixar que nada contamine ou prejudique uma investigação. Imagina você passar um ano investigando, um ano trabalhando, um ano saneando as informações, os dados bancários recebidos, e lá no final você vê o STJ ou STF anulando tudo. Tudo que você trabalhou, todas as análises feitas de sigilo bancário, em razão de uma informação inverídica que o banco enviou, ou até mesmo em razão de uma quebra indevida. Quebra indevida. Eu pedi a quebra do CPF do Álvaro, o banco mandou as contas da minha empresa. Quebra indevida. Eu não quebrei o CNPJ da minha empresa, onde eu sou sócio, por exemplo, ou representante ou procurador. Eu quebrei o CPF do Álvaro, pessoa física. E aí o banco vai e envia a informação da empresa, contaminando todo aquele processo. Então são várias questões sensíveis, eu não falo para assustar, eu falo só para a gente poder debater a respeito, porque precisam ser resolvidas antes de a gente instalar a ferramenta, saber o papel de cada um nesse processo. Tá? Álvaro, então
E eu fico à disposição para a gente debater. Não, sem dúvida. Agradecer mais uma vez a sua presença. Vamos continuar discutindo até a tarde e tivemos o ganho de saber que a Prodan já está fazendo a entrada da capital São Paulo no sistema. E a capital São Paulo pertence à Cefim também, então já é um passo bem dado. Ótimo, muito obrigado pela sua apresentação. Enquanto o fotógrafo faz a fotinha.